Olá, tudo bem? Sou Kaline, estudante de Direito sexto período da Faculdade de Rolim de Moura, Farol. Faço presente por intermédio desse vídeo para apresentar o trabalho apresentado à Faculdade de Rolim de Moura, Farol, como requisito final para avaliação do interdisciplinar, para a complementação da nota do semestre do curso de graduação em Bacharel em Direito em novembro de 2020. Juntamente com minhas colegas Alessandra e Geiciane, apresentamos o tema a ressocialização do preso por intermédio do método APAC. O que é o APAC e como que ela surgiu? Bom, o APAC ela surgiu no ano de 1972 como um método inovador. APAC significa Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, idealizado pelo então advogado e jornalista doutor Mário Ottoboni, na cidade de São José dos Campos, São Paulo, sendo propagada para a cidade de Itaúna, em Minas Gerais. Atualmente, o método é uma referência nacional e internacional e instalado apenas em 43 cidades brasileiras. A APAC é uma entidade jurídica sem fins lucrativos, com o objetivo de auxiliar a justiça na execução de pena, recuperando o preso, protegendo a sociedade, socorrendo as vítimas e promovendo a justiça restaurativa e a humanização das prisões, sem perder de vista a finalidade punitiva da pena. Seu propósito é evitar a reincidência no crime e oferecer alternativas para o condenado se recuperar. Segundo a FEBAC, Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, a PAC é composta por 12 elementos fundamentais no processo de ressocialização, que são elas: a participação da comunidade, recuperando, ajudando, recuperando, trabalho, espiritualidade, assistência jurídica, assistência à saúde, valorização humana, família, o voluntário e o curso para sua formação, Centro de Reintegração Social, CRS, o mérito e a jornada de libertação com Cristo, tendo como obrigatoriedade seguir todos os requisitos para que sejam alcançados os objetivos supracitados. O sistema tem critérios de disciplina e orientação aos apenados, visando a sua eficaz reintegração. Nesse sentido, para Ottoboni, o objetivo da APAC é propor ao recuperando que o crime cometido seja deixado no passado. Nesse sentido, o condenado tem a opção de promover a sua própria recuperação, de modo que a sociedade encontra-se protegida e a justiça é promovida. Lembrando-se que trata-se de APAC, nada se impõe, tudo se propõe. Entende-se que o método APAC não reconhece o trabalho como a única forma de ressocialização, porém deve ser um dos critérios para a recuperação do ser humano. Na visão do STJ, a APAC considera os presos como reeducando, partindo do pressuposto de que todo ser humano é recuperável, desde que acha tratamento adequado. Os princípios seguidos são os da individualização do tratamento, reeducação da diferença entre a vida na prisão e a vida livre, da participação da família e da comunidade no processo de ressocialização e do oferecimento da educação moral, assistência religiosa e formação profissional. Conforme a FEBAC, o cumprimento de pena é individualizado. Cada preso tem o seu modo de ser tratado. Por isso, as APACs são pequenas unidades construídas nas próprias comunidades onde os recuperantes cumprem sua pena. São unidades idealizadas para receber, no máximo, 200 recuperantes. Um presídio que aplica a metodologia APAC é infinitivamente mais vantajoso para o Estado, visto que um preso na APAC custa um terço do valor gasto no sistema prisional. Além disso, a construção de uma APAC é muito mais barata que a construção de um presídio comum. Considerando que os direitos do reeducando são garantidos na Constituição Federal, sendo de responsabilidade do Estado proporcionar condições de vida digna ao sujeito que tem sua liberdade cessada, todavia o cenário do sistema prisional tradicional brasileiro
reflete a própria crise do Estado, não encontrando soluções para a ressocialização dos apenados. Atualmente, a superlotação, as condições desumanas e insalubres vividas por apenados nas penitenciárias deixam claro o descaso do Estado com a população carcerária do Brasil, questionando-se assim sobre a real aplicação da pena privativa de liberdade. A relevância do tema é demonstrada sobre diversos viés. De início, tem-se que o número de reincidência na prática de crimes é bastante considerável, o que demonstra certa inefetividade dos métodos tradicionais de ressocialização. Além disso, é importante trazer à tona meios de alternativas de cumprimentos de pena, proporcionando ao corpo acadêmico, operadores de direito e sociedade em geral o conhecimento sobre o método de ressocialização, cujo presente trabalho pretende demonstrar. Visando uma ruptura nesse direito, foi então que o advogado Mário Ottoboni e um grupo de amigos criaram uma PAC, com o lema Amando o Próximo, Amarás a Cristo, objetivando humanizar as penas com critério de evangelização, passando a ser reconhecida judicialmente no ano de 1974, rompendo assim com os métodos tradicionais dos sistemas prisionais brasileiros, preparando o apenado para a vida em sociedade. A ressocialização é o único meio de reintegrar o indivíduo à sociedade, de forma que ele tenha a oportunidade de simplesmente recomeçar. O método APAC é hoje comprovado como o método que realmente funciona na recuperação desses que outra hora eram delinquentes. Segundo o fundador da APAC, por que o método? Porque se trata de uma metodologia que rompe o sistema penal vigente, cruel em todos os aspectos, e que não cumpre a finalidade da pena, prepara o condenado para ser devolvido em condições de viver harmoniosamente e pacificamente com a sociedade. O método cuida, em primeiro lugar, a valorização humana da pessoa que errou e que, segregado ou não, cumpre a pena privativa de liberdade. Considerando que o método APAC é ainda praticamente desconhecido por grande parte da sociedade e, infelizmente, por grande parte de conhecedores do direito, pois a mídia vende mais a rebelião que a recuperação de milhares presos, ou a redução da taxa de reincidência. Dentro disso, o método APAC pode promover a ressocialização do apenado e sua reintegração no convívio social? Ainda, o método tem aceitação estatal? É o que veremos no decorrer do nosso trabalho. Muito obrigada. Olá, eu sou a Geiciane, acadêmica do sexto período de Direito da Faculdade de Rolim de Moura Farol. Nós estamos aqui para apresentar o trabalho da APAC. Eu vou começar minha apresentação fazendo uma pergunta. Qual é o papel do Estado na reintegração do apenado de volta à sociedade? Para responder essa pergunta, eu vou estar utilizando a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, a Lei de Execução Penal, mais conhecida como LEP. Essa lei carrega consigo o artigo 10 e 11, que vai ser utilizado na minha apresentação. O artigo 10 fala da assistência ao preso e ao internado. É dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. O parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. O artigo 11, ele trata da assistência será, inciso 1º, material, inciso 2º, a saúde, inciso 3º, jurídica, inciso 4º, educacional, inciso 5º, social e inciso 6º, religiosa. A LEP, ou Lei de Execução Penal, discorre em seu bojo o dever do Estado em garantir ao condenado o princípio da dignidade,
da dignidade humana, assegurando assim a saúde, educação, respeito, trabalho e assistência ao egresso. No encarceramento, além do caráter punitivo, a pena deve ter como finalidade a recuperação do condenado e a sua reinteração no meio social, que é um ponto positivo, não é para o condenado, mas sim para a sociedade. A prisão nada mais é do que a privação de liberdade, de locomoção, restringindo assim o direito de ir e vir. Eu vou estar falando um pouco também do objetivo da Lei de Execução Penal. A LEP tem o objetivo de recuperar os apenados para o novo convívio social, evitando assim que os mesmos pratiquem os outros crimes. A LEP traz duas ordens de finalidade. A primeira é um fiel cumprimento às sentenças e decisões judiciais. E a segunda é a ordem em garantia à devida harmonização, à integração social do condenado. Sendo assim, é notório que a lei traz a ânsia de racionalizar e humanizar as penas. O paradigma do sistema prisional brasileiro. Atualmente, o sistema prisional brasileiro é falho, muito por sinal. Quanto nas suas ações sociais, sendo inúmeras, os obstáculos vivenciados nos presídios levam à violação dos direitos humanos. O predomínio das facções criminosas e a superlotação dos presídios, deixando assim a ressocialização de lado. Conforme dados do Departamento Penitenciário Nacional, DEPEN, no ano de 2016, o Brasil possuía cerca de 726.712 presos, ficando em terceiro lugar na escala da maior população carcerária do mundo, sendo que desses apenados, cerca de 40% são presos provisórios, que aguardam um lento sistema judicial. Nota-se que a ideia do Brasil tem sobre o sistema prisional brasileiro é que as penas de detenção e privação de liberdade são suficientes para proporcionar a transformação dos apenados. Todavia, é claro que os índices de criminalidade só aumentam a reincidência e não abaixam, mostrando assim que o sistema prisional tradicional não funciona como agente ressocializador. Observa-se que o delinquente, ao adentrar o sistema prisional, passa a não ter perspectiva de vida, desenvolvendo cada vez mais tendência criminosa. O caráter da pena privativa. Ao longo de muitos anos, vem se discutindo a eficácia das penas privativas de liberdade, que passou por várias mudanças. Todavia, tendo como método punitivo privar o indivíduo do seu direito de ir e vir. Porém, como todo sistema prisional criado, esse também possui falhas. E muitas falhas, por sinal. E em seus resultados, nós podemos notar que grande parte dos apenados volta ao cárcere. Diante dessa triste realidade do sistema prisional, podemos observar que o intuito de ressocialização ao apenado ele acaba sendo falho, acaba não acontecendo e é isso. É evidente que o sistema prisional brasileiro não tem moldes estruturais existentes que atribuam na recuperação daqueles que entram no submundo do crime. Pelo contrário, uma vez que o presídio são verdadeiras escolas do crime, somente reforçando a inulidade do Estado. Sendo assim,
Ao discorrer sobre os direitos e garantias fundamentais dos apenados, partindo do caos que se encontra o sistema penitenciário tradicional, de maneira oposta, que surge um método inovador e eficaz, capaz de romper com o modelo tradicional brasileiro e que atualmente está sendo desfavorável à sociedade e estabelecendo um novo sentido à ressocialização, ao encarceramento. E, sendo assim, ele traz um sentido ao significado à palavra ressocialização, que é denominado como método APAC. E assim concluo meu trabalho. Olá, tudo bem? Me chamo Alessandra, sou acadêmica de Direito do 6º período na Faculdade Farol. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre a APAC de Ji-Paraná, aqui do nosso estado, por sinal, a única. No semestre passado, eu tive a oportunidade de ir a uma visita técnica lá em Ji-Paraná, na APAC, sendo impressionado com o trabalho, o zelo e a dedicação daqueles que estão engajados naquela obra, podendo conferir de perto que realmente o método apaquiano funciona de verdade e é uma realidade na vida de mais de 60 reeducandos que ali cumprem a sua pena. A APAC de Ji-Paraná é um projeto idealizado por 2 ilustres profissionais do direito que abraçaram essa causa sem medir esforços. A promotora, doutora Eiko Daniele Vieira Araque, e o doutor Edevaldo Fantini Júnior, juiz titular da Vara Criminal da presente comarca. Inaugurada em março de 2018, a APAC de Ji-Paraná é a primeira na região, atendendo a todos os regimes, fechado, semiaberto interno e o semiaberto externo. A metodologia apaquiana é seguida criteriosamente à risca pelos recuperandos, obedecendo e participando de todos os atos da APAC. A entidade conta com quadros bem grandes instalados por toda a parte, com frases de motivações, quadro de estatísticas, de avaliação disciplinar e de atividades e responsabilidades diárias, que se inicia às 6 horas da manhã e vai até às 10 horas da noite, onde todos trabalham, estudam, produzem artesanatos, fazem momentos de oração, palestras, momentos com a família. Enfim, todo o tempo é preenchido por atividades, evitando assim a ociosidade. São os próprios recuperandos que lavam, limpam e cozinham, e tudo no maior capricho. Vistoriado 2 vezes por dia, tem até premiação para o quarto mais organizado. Usam roupas normais e não uniformes. Tem até pertences pessoais, como perfumes. Na APAC, tudo é levado muito a sério. A disciplina é extremamente rígida e a pena é cumprida individualmente e os regimes também são separados. Os reeducandos só têm contato com os outros reeducandos do mesmo regime. É percebível a mudança no caráter daqueles que passam pela APAC. Outro detalhe muito importante é que para um preso do sistema comum ir para a APAC, ele tem que querer ir e precisa ter bons exemplos de comportamento e ser indicado pelo diretor do presídio. Eles recebem presos que cometeram os mais diversos crimes, pois para a APAC o que importa é a pessoa e não o crime que ela cometeu. Percebe-se assim a eficácia do método, uma vez que o apenado, ao adentrar ao sistema, é acolhido como um ser humano, sendo deixado lá fora o seu delito. Conforme o quadro de estatísticas, pude observar que o índice de reincidência da APAC de Ji-Paraná é apenas 15%, enquanto que no sistema comum é de 85%. É notório que o índice de não reincidência no sistema APAC
é bastante considerável em comparação com o sistema comum, demonstrando-se assim a inefetividade dos métodos tradicionais de ressocialização. Em contrapartida, verifica-se que o sistema utilizado nas APACs tem surtido bons resultados no que se refere à ressocialização de indivíduos que precisam voltar ao seio da sociedade. Caracterizada por disciplina, respeito, ordem, trabalho e participação da família, a APAC objetiva não só a recuperação do preso, como também a vida do mesmo ao retorno para a sociedade. Desde o momento em que a APAC foi idealizada, o seu principal objetivo sempre foi de mudar e dar uma nova visão ao sistema prisional, diferentemente do que acontece nos presídios comuns, onde a pessoa é presa e simplesmente retirada do convívio social e sem nenhum tratamento ela fica isolada até cumprir a sua pena, ignorando totalmente os princípios básicos essenciais, que é punir e recuperar para evitar a reincidência. Concluindo, é notório as inúmeras vantagens que a metodologia apaquiana tem à frente do sistema carcerário, com um viés ressocializador, sem perder o seu caráter punitivo. O método APAC é uma alternativa viável e eficiente no âmbito do sistema prisional. É impactante ver que os reeducandos estão ali presos por sua consciência, cientes que cometeram um crime e estão ali para serem punidos pelo mal que fizeram. Sem policiais e armas, apenas com muita disciplina e amor, voltam a acreditar em si mesmos e, a partir dessa premissa e com as oportunidades que a APAC oferece, retornam para a sociedade pessoas totalmente recuperadas, capazes de se interagirem ao seio social e restabelecerem suas vidas como cidadãos dignos de uma segunda chance. Os resultados positivos, tais como a baixa do índice de reincidência, baixo custo, ausência de violência e rebeliões, têm contribuído para que a metodologia APAC seja conhecida e aplicada. Muito obrigada.